3 e o capítulo 4. Se você não leu 1 e 2, lê também. Vamos lá para o capítulo 2. E no capítulo 2 nós temos 4 blocos distintos. 4 narrativas que foram separadas por parágrafo. A primeira delas, no capítulo 2, do versículo de 1 a 12, nós temos a visita dos magos, quando eles entregam presentes a José e Maria, depois que uma estrela os guiara do Oriente até Belém. Então nós temos no capítulo 2 a narrativa desse episódio. Depois, quando José e Maria são alertados para saírem de Belém e irem para o Egito, porque o governante, ele resolveu matar as crianças que haviam nascido por aquele tempo, tentando matar Jesus, procurando matar Jesus para que Jesus não reinasse. Ele tinha medo de perder o seu trono para Jesus. Depois nós temos o outro parágrafo, do verso 16 ao 18, quando então Herodes executa de fato essa crueldade, matando os menores. E nós sempre comentamos que Estevão, um personagem que aparece lá no livro de Atos, foi o primeiro mártir do cristianismo, mas na verdade o primeiro mártir mesmo para mim foram essas crianças que morreram por causa de Jesus, né? Elas morreram porque Herodes queria matar Jesus e matou essas crianças. Mas nós temos o último bloco, quando então eles retornam. José e Maria são chamados por Deus para retornarem para Israel, saírem do Egito. Mas eu vou procurar, queridos, na medida do possível, linkar todos os blocos de um capítulo só em um assunto. Hoje de manhã eu falei sobre os projetos de Deus. Eu linkei os 2 blocos nesse tema e nós aprendemos sobre os projetos de Deus que se cumprem na história. Independente do quadro político, independente de pessoas simples e frágeis, pessoas que estão desanimadas e feridas, o projeto de Deus se cumpre. E entre os projetos, o maior deles, Ele está conosco. Agora à noite, eu quero pensar em um tema que tem a ver também com esse tempo que estamos vivendo, e eu quero primeiro olhar com todos o versículo 12 do capítulo 2. Eu já falei do capítulo todo aqui, do que tem no capítulo 12. Mas no versículo 12, há uma descrição que ajuda a entender aonde eu pretendo chegar, o que me fez bem saber, e eu espero que faça bem para você, principalmente nesses dias. Quando diz no verso 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, os magos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Regressaram por outro caminho à sua terra. E eu quero pensar com todos sobre essa verdade. É possível recomeçar sem retroceder. Eu quero dar um título a esse capítulo 2 todo, e é o que vamos pensar juntos, que é este: é possível recomeçar. Se Deus quiser, as portas se abrirão em breve para sairmos de casa para a vida do lado de fora. É bem certo que muitos já estão, mas a maioria ainda está trancada. Mas é possível. Você já deve ter ouvido, e eu também já ouvi muitas pessoas dizendo: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar, eu recomeçaria diferente. Então, eu quero te dizer que a palavra de Deus te garante que é possível recomeçar diferente. Eu estou dizendo que você já deve ter ouvido, eu já ouvi. E quantas vezes, em quantas áreas, sobre quantos assuntos eu já falei isso? Se pudesse voltar lá atrás, se pudesse recomeçar. E é redundante essa expressão, voltar lá atrás, né? É redundante, mas o desespero é tanto, se nós pudéssemos voltar. Bom, eu quero pensar com vocês, no capítulo 2, sobre esse voltar, recomeçar, mas sem retroceder, recomeçar de uma forma diferente e bonita.
Então vamos lá no capítulo 2, deixa eu dar algumas informações aqui sobre os magos, antes de pensar diretamente nessa proposta de recomeçar sem retroceder. Deixa eu dar algumas informações para que você, na sua leitura, possa já ter esse conhecimento, se você ainda não tem. Primeiro, não há nenhum registro na Bíblia de que eram 3 magos. Esta ideia, ela é avalizada principalmente pelo fato de terem sido 3 presentes. Mas isso não significa que eram apenas 3 magos. Né? Podem ter sido um grupo maior que resolveram dar 3 presentes. Poderiam ter sido 20, 30, 40 que resolveram dar 3 presentes. Nós não encontramos na Bíblia também os nomes dele. A tradição histórica que apresenta nomes e tal, mas não há na Bíblia o nome dos 3 também definindo que sejam 3. Nem tampouco referência à cor de cada um deles, porque tem pessoas que já acharam até a cor de cada mago. Mas não tem na Bíblia. A Bíblia diz que homens estudiosos não eram mágicos. Magos não tem nada a ver com magia e astrologia. Eles eram astrônomos. A palavra aqui, ela é um sinônimo para astrônomos. Não para pessoas que praticavam magia ou astrólogos que ficavam olhando, procurando descobrir o destino através dos astros. Não, eles eram astrônomos, estudiosos, e não eram 3, e também não deram presentezinhos, como vemos no presépio, aquelas miniaturazinhas. A ideia que muitos têm é que chegaram 3 homens no presépio, porque são tantos presépios que vemos no Natal, que nós achamos que 3 homens chegaram com a coroa na cabeça, uma capa bonita, limpinha, sem poeira nenhuma. Eles estavam num carro conversível. Gente, nem carro existia naquela época. Não tinha como eles estarem tão alinhados assim, chegarem então com aqueles presentinhos, né? E para uma criança, ouro, incenso e mirra. E alguns até usam como metáforas do ministério de Jesus, mas também não é a proposta literal, que ele seria o rei, sacerdote, e seria sacrificado. Então eles já chegaram ali com os presentes, significando a trajetória de Jesus. Não, eles deram ouro. Qual a quantidade? Eu creio que foi bastante. Incenso, que também era caro, bastante. E mirra, também bastante. Porque eles foram para adorar aqueles que eles tinham sido revelados, não sei por que meio, que era o Rei dos Reis, que era o Deus encarnado na terra. Então eles levaram presentes, e não há nenhum registro de que sejam aquelas gorjetazinhas, aquelas bijuteriazinhas. Olha, está aqui um jarrinho de óleo, um jarrinho... Não. Eles levaram presentes para Jesus, que não tinham, também não há referência a esse link profético sobre o ministério de Jesus. Mas nós encontramos, sim, a verdade de que logo em seguida José e Maria precisaram fazer uma viagem, e aquele presente, aquele investimento, em muito ajudou um casal pobre sair de Belém para parar no Egito. Vou devagar. José e Maria saíram de Belém para o Egito. Uma viagem difícil. E esses presentes que os magos levaram foi uma provisão antecipada, material, para que essa viagem pudesse acontecer. Porque quando Deus dá uma visão, Ele dá também a provisão. Então, sobre os magos, estão aí algumas informações, né? Um grupo de homens que moravam distantes, e eles ansiavam por um encontro com Deus, por uma experiência maior com Deus. Esses magos que o texto refere, eram pessoas estudiosas, que percebendo o vazio existencial, se dispuseram a estudar como encontrar. E eu não tenho
referências de onde eles leram sobre as profecias a respeito de Jesus, mas a verdade é que eles olhando, percebendo uma estrela em movimento, eles a seguiram, e o coração, a confirmação no coração de que aquela estrela os levaria na direção justamente desse menino que nasceu e era o Deus encarnado. Então, as pessoas que queriam demais Deus, e estavam sedentos de Deus, e estudaram, aprofundaram na busca para chegar e ter essa experiência fantástica de encontrar, logo no início desse divisor da história, do nascimento de Jesus Cristo, desse acontecimento que dividiu a história, eles estavam lá presentes. Mas um outro detalhezinho curioso, aí só para você notar, é porque eles são sempre colocados no presépio, mas se você observar na Bíblia, eles não foram quando Jesus estava no presépio. Olha em Mateus capítulo 2, e você percebe que eles foram quando Jesus já estava numa casa. Uma casa já tinha sido desocupada, o censo já tinha terminado, o período do censo em Belém, e agora Jesus já estava numa casa. Então os magos não foram até a manjedoura. Quando eles chegaram, Jesus já tinha nascido e já não estava mais no mesmo lugar. Diz assim, que a estrela parou sobre uma casa onde o menino estava. Bom, eles seguem a estrela, e a estrela para sobre Belém, e eles perguntam, gente, vocês sabem aonde nasceu aqui o menino? Ninguém sabia. Então o rei Herodes, o governante, ele se enfurece, porque os magos tinham essa informação de que esse menino que nasceu seria o rei dos reis, ou já era o rei dos reis. E aí então, Herodes, com medo de perder o trono, manda chamar os magos à sua presença e diz, descubram, e assim que vocês descobrirem Jesus, me avise o endereço, me falem do local onde eu possa ter o encontro com Deus, para que eu também possa ir adorá-lo. Olha que contraste, os magos saíram de uma terra distante, ávidos por um encontro com Deus, e o Herodes, que estava ali tão próximo, brincando, sendo hipócrita, porque ele não queria realmente ter um encontro com Jesus, ele queria matar Jesus, já no seu nascimento. E aí então os magos continuam a sua procura, e a estrela continua em movimento, mas nisso Herodes chama os sacerdotes, os religiosistas, os religiosos, entre aspas, e diz, vocês sabem disso? Eles dizem, nós sabemos, porque está escrito no livro dos profetas que ele nasceria em Belém, o Messias, o Salvador, o Rei, né? É interessante que os religiosos sabiam, mas não estavam procurando. Herodes não sabia e fingiu que sabia para matar. E os magos de terra distante vieram sem ter tanta informação quanto aqueles que estavam em Belém, em Israel, mas vieram com o coração quebrantado, um coração sedento, né? E o interessante, queridos, é que ser humano é ser humano em todas as fases da história, os comportamentos se repetem, né? Porque tem pessoas com tantos privilégios e oportunidades que não têm o coração generoso, o coração sedento como o dos magos, a vontade de um encontro com Deus como os magos. Tem gente tão perto, mas tão distante. E tem gente tão distante, que estão assim agoniados por não estarem aqui tão perto, numa reunião onde Jesus é anunciado, proclamado, adorado. É interessante que parece que nós estamos lendo a história de hoje, porque nós vemos pessoas que estão longe, mas se esforçam, anseiam, querem, desejam estar perto. E outros que estão tão perto, com tantas facilidades, muitas vezes não têm desejo nenhum, como os religiosos da época,
ou outros, entram, mas entram para avacalhar como Herodes, que queria entrar nessa história para matar Jesus já no nascimento. Pessoas possessas, infiltradas, sempre existiram na história. Mas vamos em frente. Aí, os magos chegam até a casa onde Jesus estava, dão os presentes, e o Herodes disse: quando vocês encontrarem, voltem e me avisam. Olha, imagine se eles voltam e falam para Herodes: Herodes, vamos fazer com a delação premiada. E com certeza seriam premiados. Eu creio que Herodes iria talvez colocá-los em cargos no governo, sei lá. Mas sendo eles divinamente advertidos, diz o verso 12, por Deus, eles voltam para a terra deles com uma experiência fantástica, mas eles voltam por outro caminho. Eu gosto dessa expressão do verso 12, que diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, eles driblaram Herodes, eles voltaram para a terra deles, mas voltaram por outro caminho. Guarde essa expressão, porque o tema dessa noite é esse: é possível recomeçar sem retroceder. E eles voltam para recomeçar a vida, mas voltam por outro caminho. Aí o texto continua narrando, aqui no capítulo 2, que um anjo chega para José e diz: José, você também vai sair do seu status quo, da sua comodidade, e você, mesmo com um bebê novo, mesmo com a mulher tendo tido um parto recente, vocês vão para o Egito. Queridos, vamos considerar que eles estão vivendo num tempo bem próximo a 400 anos, no qual Israel não tinha profetas. Um tempo de silêncio. E de repente, eles recebem a visita de um anjo, dizendo: olha, Herodes vai procurar matar o menino, então vocês não ficam em Belém. Deixa eu te dizer uma coisa, eu detesto, acho nojento a proposta triunfalista, porque em toda a Bíblia nós temos provas de que viver com Jesus não nos isenta de desinstalações, de mudanças, de provas, como essa. Acabaram de ganhar um bebê, Jesus está no colo. Ninguém teve Jesus literalmente tão próximo quanto eles ali naqueles dias. Jesus estava no colo deles. Deus, que se fez gente, estava no colo de José e Maria. E olha só que eles acabaram de ganhar presentes: ouro, incenso e mirra. Aleluia! Eles poderiam dizer um para o outro, no quarto de dormir, José e Maria, falaram: poxa, que bênção, ganhar esse bebê, passamos por um sufoco, mas olha só, já vieram aqui estudiosos, sábios do Oriente, trouxeram presentes. Mas esse tempo durou pouco, porque aparece um anjo e diz: olha, vocês têm que viver o que depois Paulo vai traduzir numa matéria principal do viver humano. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. Contente com os presentes? Está feliz? Ganhou ouro, incenso e mirra? Tudo bem, agora vocês vão para o Egito. Esse presente eu mandei para que vocês possam enfrentar um tempo de prova. E aí eles vão para o Egito. Não sei se você sabe da história, Egito foi onde Israel foi escravizado. O povo judeu foi tratado com muita injustiça. E José e Maria são levados para lá, com Jesus, menino. Me parece até um deboche de Deus, uma ironia de Deus, de preparar uma mesa na presença dos inimigos. Jesus entra na história, então leva até o Egito, leva o libertador, maior que Moisés, até lá. Mas nisso Herodes, no parágrafo seguinte, então, ele manda matar as crianças, não só de Belém, mas de toda a redondeza, e José e Maria foram para o Egito, e do verso 19, então,
no verso 19 diz assim, verso 19, José estava no Egito com Maria, diz que tendo então um anjo aparecido novamente a José, disse para José voltar. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, agora você pode voltar, porque Herodes já morreu. Bom, e ele volta. Nós temos aqui 3 casos de retorno no capítulo 2, ou melhor, 2 casos. O dos magos, que retornaram para a sua terra, e José e Maria que retornam para a sua terra. E é por isso que eu falei que eu queria considerar esse assunto do retorno, sem retrocesso. Porque ambos retornaram de uma forma muito maravilhosa, muito grandiosa. Voltaram melhor do que foram, do que quando saíram. Eles voltam, os magos voltam para sua casa com uma experiência fantástica, com conhecimento principal e completo. Eles viram, eles estiveram ali com Jesus. Os magos voltam agora não só com a letra, com o conhecimento, mas eles tiveram uma experiência. Eles não foram curados de nenhuma enfermidade. A Bíblia não fala que eles foram para lá porque estavam doentes, eles não receberam lucros da oferta que fizeram no gasofilácio. Não. Eles ganharam algo maior do que isso. A verdade, de uma forma muito consciente, de que eles viram o Rei da Glória. Eles voltam. José e Maria voltam para Israel, para Belém. E chegando em Belém, eles descobrem que Arquelau reinava no lugar de Herodes. E aí então, eles, ouvindo que Arquelau reinava, eles voltam para Nazaré, para a terra de onde saíram. Antes de estar em Belém, eles moravam em Nazaré. Eles foram para Belém por causa do recenseamento que Herodes mandou fazer. E agora então eles voltam, melhor do que foram. Quando foram, eles estavam tão lascados que não tinham nem lugar para se hospedarem, não tinham feito reserva num hotel, não tinham amigos, parentes ali em Belém. Por isso que Jesus nasce numa manjedoura. Jesus nasce num lugar estranho, esquisito. E agora então, José e Maria voltam do Egito, chegando em Belém, ouvem que Arquelau reinava e que era tão mau quanto Herodes, e aí eles escolhem morar, eles são divinamente instruídos também, é claro, para isso, para que voltassem para o local de onde saíram. Então esses 2 textos, eles não só ilustram, mas eles mostram que é possível retornar sem retroceder, que é possível voltar atrás, melhor do que estava antes, para iniciar uma caminhada nova. Esses 2 textos, que são apresentados aqui no capítulo 2, eles embasam, essas narrativas embasam essa verdade, que é possível retornar. E, sobretudo, crendo que as portas estarão abertas em breve. Eu espero que você se aproprie dessa verdade, que é possível retornar. E talvez você diga, mas como? Como depois de tanto susto, depois de tanta perda, depois de tantos prejuízos? Eu quero dizer que os magos viajaram muito e tiveram também perdas, tempo, recursos. José e Maria também tiveram perdas em toda essa jornada. Capítulo 2 já vimos inúmeros problemas. Mas o texto mostra que é possível recomeçar sem retrocesso. É possível recomeçar, mas recomeçar melhor do que antes. Recomeçar de uma forma diferente. Você diz como? Como recomeçar de uma forma diferente? Primeiro, observe aí no texto, lá no versículo
no versículo de número 22. Veja o versículo 22. Versículo 22 diz assim: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Deixa eu ver um outro versículo aqui, versículo 5 do capítulo 2, melhor. Versículo 5 do capítulo 2. Versículo 5 diz assim: e em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Bom, esse detalhezinho que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro segredo para recomeçar sem retroceder é esse compromisso com a palavra de Deus, com a voz de Deus, com a vontade de Deus. A ida e vinda, ela foi direcionada pela palavra de Deus. Você, pegando uma caneta, pode marcar no capítulo 1 e no capítulo 2 de Mateus, só nesses 2 capítulos, 5 citações do Velho Testamento. Eles já tinham os escritos dos profetas naqueles dias. E eles já sabiam que os escritos dos profetas era a vontade de Deus. E então, Mateus, que escreve para os judeus, ele cita demais o Antigo Testamento. Mais do que Marcos, mais do que Lucas. Mateus está escrevendo para os judeus. E ele diz, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta. Isso aconteceu, olha, está tudo certinho porque é como está na Bíblia. Então, como recomeçar sem retroceder? Procurando ouvir a voz de Deus. Procurando ouvir a voz de Deus. Apesar de Mateus citar a palavra com insistência, várias vezes Mateus repete a palavra, mas não podemos negar e omitir que a vontade de Deus foi revelada também por sinais, como a estrela que guiou os magos até Belém. Deus pode ter falado com eles por um anjo ou pelos livros que eles leram, mas a verdade é que a estrela foi usada para mostrar a vontade de Deus, aonde Jesus estava, aonde eles deviam chegar, aonde eles deviam ir. E depois que eles encontram o menino na casa, a estrela desaparece do cenário, ela perde a sua importância, e eles são advertidos em sonhos. Então Deus falou pela estrela? Falou, mostrou sua vontade. Deus mostrou sua vontade em sonhos? Mostrou. Deus mostrou sua vontade para José e para Maria em sonhos? Mostrou. Mostrou através de anjos? Mostrou. Só no capítulo 1 e 2 nós vemos Deus falando pela Bíblia, através de sinais como uma estrela se movimentando, em sonhos e por anjos. Você diz, pastor, não brinca com isso, porque daqui a pouco vai estar todo mundo olhando para as estrelas. Não. Eu estou te dizendo que Mateus, ele mostra de uma forma mais ampla o que está na Bíblia, o que já tinha descrito, a palavra de Deus. Mas ele não omite, ele não nega a possibilidade de Deus usar determinados sinais específicos em determinadas circunstâncias, para que a vontade individual, o que Deus quer da minha e da sua vida, seja feita. O que eu quero dizer, queridos, é que muitas vezes nós não falamos nisso, para que as pessoas não se tornem dependentes químicos, e todo dia querer ver um sinal numa estrela, ou ter um sonho, ou ver um anjo. Esse é um extremo perigoso. Mas o outro extremo é negar essa possibilidade de Deus falar do jeito que quer, com quem quer, na hora que quer. Eu tenho um amigo, que ele enfrentou o luto, a perda da esposa, e sofreu muito. Ele a amava tremendamente. E já um líder cristão, e que já tinha lido a Bíblia várias vezes.
Mas ele disse que o ponto, o momento, a hora em que Deus realmente clareou a mente dele em relação a tantos textos da Bíblia. Você pode escandalizar com isso, porque lendo a história de Davi quando o menino morre, já seria suficiente para entender essa verdade, que o filho não voltaria, mas Davi iria encontrar com o filho. Essa está lá na história do rei Davi, quando ele enfrenta uma situação de luto, e o filho dele morre, a criança morre. E então ele diz para os soldados: eu sei que a criança não voltará, mas eu irei a ela. Bom, esse meu amigo, homem de Deus, usado poderosamente por Deus, ele, aqui mesmo nesse púlpito, ele contou uma vez que no meio do luto, ele entra no carro e estava tocando uma música do Roberto Carlos. Roberto Carlos, música popular, ou para alguns uma música secular, da ideia assim que ela tem séculos, né? Mas para os mais espirituais, uma música do demônio. A música que ele ouviu, e na hora que ele ligou no carro e entrou, o rádio já ligado, a música dizia o seguinte: de que vale tudo isso se você não está aqui? Uma música do Roberto Carlos. E ele disse que essa frase entrou na mente dele, ajudando a entender a situação que ele estava vivendo. Deus usou aquela frase para lacrar o consolo, o conforto e o retorno que ele tinha que fazer progressivo. Retorno sem retrocesso, um recomeço sem retrocesso. Esse recomeço sem retrocesso veio através de um sinal que Deus deu que não é comum. Eu não vou te dizer que é para você comprar a coleção do Roberto Carlos agora e parar de ler a Bíblia e ouvir todas as músicas para ver que Deus vai te falar através das músicas dele. Não, não, não. Prioriza a sua Bíblia, mas esteja aberto para os sinais de Deus. Se Deus confirmar no seu coração que veio dele, obedeça. Aquela estrela, eu não fiquei sabendo de outra que apareceu para apresentar Jesus para alguém. Como a jumenta que falou para Balaão. Você quer uma coisa mais esquisita? Deus coloca um anjo, a jumenta vê o anjo, mas o anjo não fala com Balaão, quem fala é a jumenta. E esse Deus é o mesmo que nós adoramos hoje, ele fala pela sua palavra. Mas muitas vezes a aplicação pessoal acontece por manifestações divinas que nós não estamos acostumados a ler, a ver na história. Eu quero te dizer que em Mateus 1 e 2, Deus fala por anjos, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de uma estrela. Ele mostra a sua vontade através de uma estrela. E é claro, nós vamos encontrar com fartura referências à palavra de Deus aqui. A questão é, de uma maneira prioritária, priorizarmos a vontade de Deus. Nós vamos retornar, por quê? Para quê? Para a glória de Deus. Por que eu quero viver pós-coronavírus? Por que eu quero viver no Brasil, ou você, independente de crise política? Que seja unicamente para a glória de Deus. Para cumprir a vontade de Deus. Então, através da sua palavra, através de um relacionamento íntimo, nós descobrimos a vontade de Deus. Então, o primeiro segredo para retornar sem retroceder é saber se é a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus nesse retorno. O que devemos fazer? Senhor, fala comigo, mostra, né? Talvez você perdeu o emprego e vai sair agora a procurar, pede a Deus. Antes de sair e distribuir currículo, ore a Deus, fala comigo, Senhor. E eu não sei como Deus vai te falar, só vou insistir. Não adianta comprar uma coleção do Roberto Carlos, e vou insistir. Não adianta ficar esperando que um anjo apareça. Pode ser que apareça? Pode. Pode ser que Deus te fale em sonhos? Pode.
Mas, sobretudo, tem que ser Deus, Ele tem que confirmar no seu coração, e a palavra tem que ser com você. Deus tem que falar com você. Então, ouça a vontade de Deus. Como recomeçar sem retroceder? Primeiro, submisso, atento à voz de Deus, à direção divina. Segunda verdade que eu observo aqui e que eu quero considerar nessa história é não insistir em ficar ou voltar pela mesma estrada. Diz no capítulo 2, versículo 12, eu acho lindo essa narrativa, diz assim: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltasse à presença de Herodes. Olha só, parece que o texto está dizendo que era para não voltar à presença de Herodes, só isso. Mas como? O texto não estava dizendo que não era para não voltar, mas só não voltar para a presença de Herodes. Preste atenção nesse detalhe. E o texto não está dizendo por onde voltar. Diz assim: regressaram por outro caminho. Quem descobrirá o outro caminho? Eu e você. Eu só quero dizer, querido, que para entrar no céu só há um caminho: Jesus Cristo. Agora, para vivermos na terra vitoriosamente, tem muitos caminhos. Então, primeiro, como recomeçar sem regredir, sem retrocesso? Dizendo: Deus, fala comigo. Segundo, abrindo a mente no desejo de perceber outros caminhos que tem para retornar sem passar por Faraó. E querer voltar, sobretudo, porque a crise ela pode castrar a capacidade criativa, intuitiva de cada um de nós. Juntando a crise do coronavírus com a crise política no país, isso pode nos dar medo de retornar para o lado de fora. Primeiro, queira voltar à vida e volte sabendo que é possível recomeçar sem retroceder. Deus disse aos magos: não voltem para Herodes. Não, eu vou voltar porque é garantido voltar para Herodes. Poxa vida, o cara pode me dar um cargo, o cara pode me dar uma oportunidade maior aqui no país, nós viajamos tanto para chegar até aqui, e o status de falar com o rei de uma grande nação. Não, volta por outro caminho. Tem um caminho menos perigoso. Volta por outro caminho. Não continue nesse caminho que você está. Não continue nessa estrada, nesse percurso que você fez. Mas qual caminho? Talvez a porta está escancarada à sua frente. Talvez tenha uma porta aberta que você não quer olhar. Como, por exemplo, lá em Gênesis, nós lemos que tinha um poço do lado de um menino chamado Ismael, e a mãe dele sai desesperada, crendo que o menino ia morrer, porque a mãe, por causa do desespero, não teve condições mentais de ver a solução do lado. Deus não fez um poço aparecer do lado de Ismael, o poço já estava lá, mas a crise nos cega. Então é preciso de ter vontade de recomeçar, mas ao mesmo tempo, certos de que existem outros caminhos, além daquele talvez que você já perdeu, daquele caminho que não deu certo, daquele caminho que, o caminho do Herodes. Então volta por outro estado, tem outra oportunidade, tem outro caminho. Então, como recomeçar sem retroceder? Vamos lá. Primeiro, Deus, fala comigo. Eu sei que o Senhor pode falar de muitas maneiras, principalmente pela palavra, mas Senhor, eu sei da palavra, mas não estou entendendo bem uma aplicação pessoal. Usa alguma coisa, mas fala comigo, confirma no meu coração. Fala, Senhor. Busque a Deus avidamente, como os magos fizeram. A intimidade de José e Maria ali com os anjos, não se assustavam mais.
a palavra de Deus. Segundo, abra a mente, jogue fora os paradigmas, jogue fora preceitos de homens, dogmas criados pela cultura, para que você esteja aberto para o novo, que renascerá na hora que essa crise acabar. Saiba que a vida não termina com a crise, mas depois da crise, há um novo caminho para recomeçar. Diz que os magos voltaram. Deus disse, não volte a Herodes. Tá, não vamos voltar. Mas como não vamos voltar? Não tinha GPS naquela época. Mas quem quer vencer, encontrará um novo caminho para viver pós-coronavírus. Se o caminho anterior não estava legal, encontrará um jeito. Queira recomeçar sem retroceder. E já começa então a se abrir para o sonho, ainda que não seja literalmente um sonho, mas o sonho de um novo caminho na sua história. Eu acho muito lindo isso, porque a palavra de Deus, vou insistir, ela foi o seguinte: não voltem para Herodes. Ponto. Deus não deu detalhes. Eles tiveram que pesquisar, raciocinar, pensar e descobrir um novo caminho para não passar por Herodes. Então, essa é a ideia. A ideia é não voltar pelo mesmo caminho. Quer dizer, vai recomeçar a vida para quê? Por que eu e você não morremos com o coronavírus? Ou nesse tempo do coronavírus, por que nós estamos vivos até hoje? Para glorificar a Deus e adorá-lo para sempre no que fazemos. Para avançar. Para fazer melhor do que já fizemos até hoje. Viver por viver, queridos. Eu, particularmente, eu preferia ser tomado por um enxame de coronavírus. Que graça tem viver por viver? Para almoçar, dormir, tomar banho, trabalhar, ler, estudar, estar na igreja. Que graça tem essa desgraça? Que graça tem essa desgraça de viver por viver? Não é melhor morrer e estar na glória dos céus? Agora, quando descobrimos que é possível voltar, mas voltar com novidade, empolgação, criatividade, sob orientação de Deus. Em terceiro lugar e último, eu quero considerar que um segredo para recomeçar sem retroceder, lá no capítulo 2, versículo 22. Queridos, olha que eu já li Mateus muitas vezes, o Evangelho segundo Mateus. Mas cada hora a gente descobre um pedacinho diferente. Olha o que está aqui no verso 22, do capítulo 2. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia. José ouviu que Arquelau reinava na Judeia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, não é por acaso que Mateus agora, ele coloca a informação à frente da leitura bíblica. Preste atenção, não estou despriorizando nem desvalorizando, estou mostrando que, além de lermos a Bíblia e procurarmos a revelação na palavra, e estarmos abertos para como Deus quer falar e quando e onde, nós temos que também estarmos abertos para ouvir conselhos, para recolhermos dados na caminhada. Vamos recomeçar sem retroceder? Então nós precisamos de informações, de dados, de orientação de pessoas, de saber como eu posso recomeçar sem retroceder. Olha se não é isso que está no texto. Mateus registra que primeiro José ouviu, não foi de anjo agora, não foi um sonho, não foi uma estrela, não foi também um registro do profeta. Primeiro ele ouviu
que Arquelau reinava na Judéia, como se ele tivesse lido no jornal que o rei agora era Arquelau. Kaulbach, um teólogo alemão, ele disse o seguinte, que o bom cristão, o cristão maduro, ele tem a Bíblia numa mão, uma das mãos, e o jornal na outra mão. Kaulbach, ele disse o seguinte, que o cristão equilibrado, o cristão maduro, ele tem conhecimento do tempo e ao mesmo tempo ele tem o conhecimento da palavra que se aplica naquele tempo. Ele tem a Bíblia numa mão e ele tem as informações na outra. Olha se não é isso que está nesse versículo 22. José, ele tinha informações do contexto. Ele ficou sabendo que Arquelau reinava na Judéia. E ele disse, olha, vamos para lá não. Nós estamos com Jesus Cristo, vai ser perigoso ficar ali. E então, temeu ir para lá. Aí, a palavra de Deus embasou a decisão, a palavra de Deus veio a ele em sonho, e ele foi para as regiões da Galileia. Agora, não há registro de que Deus tenha dito para ele ir para a Galileia. Deus só falou com ele, está certo sim você não querer ficar aí. Está certíssimo você não querer continuar morando aí nesse lugar. Você tem que estar aberto para recomeçar sem retroceder. Então você está certíssimo não querer ficar aí, porque aí vai ser um retrocesso. Agora, eu vou te dizer só isso, mais nada. Não vou te dar os passos seguintes. E aí ele se retirou para as regiões da Galiléia. Como Deus não deu os passos para os magos. Deus não nos apresenta o seu plano por completo. Não queira saber de todos os detalhes, só queira saber que é possível recomeçar sem retroceder. Aberto para ouvir Deus e ser submisso à sua palavra. Queira recomeçar sem retroceder. Numa certeza muito grande de que Deus pode usar os meios que quiser para apresentar a sua vontade. E, ao mesmo tempo, certos de que Deus pode usar pessoas, informações, para concretizar, para solidificar a decisão que vamos tomar. Tendo ouvido que Arquelau reinava na Judéia, versículo 22, e aí então José vai para a região da Galileia. E na região da Galileia, Lucas, no capítulo 1 de Lucas, narrando esse mesmo episódio, diz que é justamente na região da Galileia que está a cidade de Nazaré, de onde José nasceu. Ou melhor, onde José morava antes de ir para Belém. José retorna para Nazaré. Ele não para no meio do caminho em Belém, ele retorna para Nazaré, de onde ele saiu para ir para Belém, e de Belém para o Egito, do Egito volta para a Judéia, da Judéia ele volta para Nazaré. Ele voltou, mas voltou para recomeçar a vida, melhor do que quando ele saiu. Os magos voltaram para o Oriente, melhor do que quando saíram, voltaram por outro caminho. Há um caminho diferente desse que nós estávamos acostumados a caminhar, e que Deus nos ajude, para que o recomeço não seja igual quando paramos, seja melhor do que quando paramos no nome de Jesus. Nós recomeçaremos, mas para avançar mais do que conquistamos até aqui. Como os magos retornaram para o Oriente, e como José e Maria voltam para Israel. Voltam, melhor. Inclusive, eles voltam para Nazaré, a região da Galileia. E depois lá em João capítulo 2 diz assim, em Caná da Galileia. Jesus inicia o seu ministério fazendo a transformação da água em vinho. Retornaram, mas para um recomeço diferente. Melhor, maior, mais amplo. Eu quero te dizer sobretudo que é preciso que estejamos abertos para ouvir Deus. Deus fala comigo. Quero ouvir tua voz, fala comigo. Segundo, que eu possa ter de fato
essa flexibilidade e, ao mesmo tempo, criatividade. Porque não adianta ter criatividade sem flexibilidade. Você ver o novo batendo na porta, mas você não tem flexibilidade para mudança. Que Deus nos dê flexibilidade para ir por um novo caminho, para entrarmos numa nova estrada, se essa for a vontade dEle daqui para frente. E que nós possamos ter essa flexibilidade. E terceiro, ouvir Deus, ter flexibilidade para sermos uma pipa solta no vento do Espírito Santo. É a conclusão desse segundo ponto. Primeiro, ouvir Deus. Segundo, sermos soltos como uma pipa. Eu não me aprofundei no estudo da diferença que existe entre o joio e o trigo. Algumas informações que eu tive é que, como Jesus mesmo disse, eles são iguais. E você arrancando o joio pode arrancar o trigo, porque o fruto é parecido, a cor é parecida, o crescimento é parecido. Mas já li e já ouvi que a diferença única que existe entre o joio e o trigo é quando o vento sopra. O trigo enverga, o joio quebra. O trigo é flexível ao soprar do vento. O joio não. Já me disseram, eu confesso que não me aprofundei nesse estudo, mas quem me disse foi pessoa séria, de que a diferença maior, mais perceptível é quando o vento sopra. O trigo enverga, o joio quebra. Então, para a gente recomeçar, que sejamos flexíveis às mudanças necessárias para uma readaptação progressiva. Eu quero voltar atrás para recomeçar. Não adianta nada, se não bater com a vontade de Deus, não adianta nada se não perceber as portas novas abertas, as portas novas, o novo caminho. Tem um novo caminho. Não volte pelo mesmo caminho, tem um novo caminho. Perceba essa oportunidade batendo na porta. Terceiro, ouça pessoas. Se informe a respeito do que precisa ser feito. E aí então, o texto diz que José, tendo ouvido que Arquelau reinava na Judéia, tomou a decisão. Ele ficou com medo, ele falou, aqui não dá. E aí Deus falou, realmente aqui não dá. E ele toma a decisão de voltar para a sua terra. Parece um regresso, parece um atraso ele ter voltado para a Galileia? Não. Porque ele retorna melhor do que ele saiu. Essa questão de informação é muito séria. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, deixa eu só te provar como é importante essa questão de informações a respeito das decisões, é muito séria. A 1 Crônicas, capítulo 12, eu encerro aqui a leitura de textos, mas depois você lê em casa todo o capítulo 2, 1 e 2 de Mateus, e já leio 3 e 4, mas é em Crônicas, falando do exército vitorioso de Davi. O exército que ele conseguiu formar com as tribos de Israel. O país ainda não tinha sido dividido. E diz-nos no verso 32, que a tribo de Issacar, cada uma das 12 tribos tinha uma tarefa no exército. Agora, Davi se tornou um herói de guerra. Nessa área ele foi campeão. Mas ele tinha uma equipe. Ele tinha uma tribo escalada só para ler jornal, só para captar informações e trazer para ele. A tribo de Issacar, conhecedores da época. Eram as pessoas que estavam se dedicando a lhe apresentar dados do que estava acontecendo do lado de fora. Então, que ouçamos Deus, que estejamos flexíveis e restaurada a nossa mente para a criatividade e que Deus nos ajude
colocando pessoas perto de nós que possam nos ajudar, dando boas informações. Informações que possam fortalecer a decisão que precisamos tomar. Sobretudo, é possível recomeçar sem retroceder. A banda vem para cá, nós vamos estar juntos cantando uma canção, e eu espero que você volte a ler e descubra mais verdades aí, mas saiba disso, é possível recomeçar sem retroceder. Ouvindo Deus, flexível ao soprar do vento do Espírito, e sobretudo, respeitando informações que surgem. Elas são importantes nesse contexto. A tribo de Issacar foi escalada para isso, captar informações. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê força, nos dê. Eu e você precisamos de sabedoria para recomeçar. Não vamos recomeçar do mesmo jeito, e nem pior do que quando entramos na crise. Nós sairemos dessa crise melhor do que quando ela começou. E ainda que outra venha por aí, nós estaremos de pé para a glória de Deus. Pai querido, clamamos no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude derrame tua bênção, tua unção sobre nós, para que quando essa crise passar, nós possamos não continuarmos a caminhar do mesmo jeito. Fala conosco, Pai, qual é a tua vontade? Queremos ouvir tua voz, queremos ter essa confirmação de que é vontade do Senhor na nossa vida. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus, abre a nossa mente para o novo. Tiago capítulo 1, verso 5, diz: se alguém tem falta de sabedoria, é para pedir, que o Senhor dá sem cobrar. Então dá-nos sabedoria, criatividade, capacidade de ver uma porta aberta, nova, diferente, que o Senhor já escancarou para cada um de nós, porque o Senhor é o Deus das coisas novas. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. No nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor também coloque perto de nós informações que nos ajudem a crescer, e não informações que nos ajudem a voltarmos atrás como retrocesso. Espanta de perto de nós, ó Pai, qualquer voz, qualquer fonte de informação que seja uma água suja, cheia de lodo, mas que possamos ter informações cristalinas que nos ajudem a recomeçar sem retroceder, e que essa bênção esteja sobre todos nós, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a recomeçarmos em breve, do lado de fora de casa. Vamos voltar, talvez por outros caminhos, mas debaixo da vontade de Deus, e com a ajuda de pessoas sábias que Deus tem colocado perto de nós. Que Deus nos ajude, como os magos, a voltarem, mas a voltarem com uma experiência fantástica, melhor do que quando saíram. O mesmo Deus de José e Maria nos ajude a voltar para nossa Nazaré, lá atrás, para continuar diferente, não do mesmo jeito que estávamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe, agora e para sempre. Amém. Beijo, abençoada semana.